nesta noite. Meus amados irmãos, meus amigos, estamos vivendo dias em que muitas pessoas, sem mesmo perceber, estão odiando uns aos outros. O ódio está latente e criaram até um ódio do bem. No futebol, por exemplo, de vez em quando acontecem tragédias pesadas no futebol. Semana passada, na Indonésia, 125 pessoas morreram em um estádio de futebol. Entre essas 125 pessoas estavam 32 crianças. Morreram pisoteadas por causa de rivalidade de torcida de futebol. Nesse jogo, na Indonésia, se eu não estou enganado, tinham 4 jogadores brasileiros. Ficaram apavorados com tamanha violência de ódio no estádio de futebol. É raro, meus amados irmãos e amigos, é raro no Brasil ter uma partida de futebol para não ter quebra-pau. Por conta da rivalidade entre times de futebol. Ônibus depedrados, sedes depedrados, aqueles CTs, centros de treinamentos, jogadores de futebol e técnicos agredidos, etc, etc e etc. Segundo um levantamento, uma das torcidas mais agressivas no Brasil é uma torcida chamada Tricolor Independente do São Paulo Futebol Clube. Mancha Verde, Gaviões da Fiel, Nação Rubro-Negra, entre outros. Poderíamos passar a noite aqui inteira falando de ódio camuflado de rivalidade. Ódio transvestido de disputa. Ódio transvestido de rivalidade. Ódio transvestido de discurso politicamente correto, discurso da boa vizinhança. E por falar em política da boa vizinhança, nunca se ouve tanto ódio escancarado na política brasileira. Hoje, no cenário brasileiro, político está sendo de ódio. Ódio transvestido de rivalidade. Você encontra na internet centenas de conteúdos que caracterizam ódio explícito no campo da política partidária brasileira. E isso é desde sempre. Sempre aconteceu. Aqui em Oeiras, rivalidade política, no Piauí, no Brasil, e agora de uma maneira mais latente, isso está acontecendo a nível de Brasil, por causa do que eles estão chamando da tal polarização política do cenário brasileiro. E o mais impressionante, meus amados irmãos e amigos, é que muitos dos que se dizem vítimas do ódio político partidário são os que mais disseminam ódio político partidário. A coisa está gravíssima no Brasil, pelo fato de muitos não estarem mais separando a pessoa em si da posição político-partidária que ela adotou. Pasmem vocês. A coisa chegou ao extremo de uma tal maneira, de uma tal forma, a coisa ficou tão perigosa, meus amados irmãos, aqui no Brasil, que para muitos, hoje, um cristão é reconhecido pelo partido político que ele adota e não pela forma como ele vive.
Então, se hoje alguém é cristão, já associa esse cristão a um grupo político partidário. Então, a coisa é tão grave, que alguns chegam a dizer que quem é oponente nas urnas não pode ser cristão. Vocês estão entendendo a gravidade da coisa que está acontecendo hoje no Brasil? Não, se votar em fulano de tal, não pode ser cristão. Ah, se votar em fulano de tal, é cristão. Aí o negócio ficou agoniado, de tal modo, meus amados irmãos, que nós não sabemos onde nós vamos parar. Porque agora nós somos classificados como santos se nós adotarmos um partido político. Se nós não adotarmos um partido político, nós não somos mais santos. Somos pecadores, miseráveis pecadores. Está aí na sua mão a santa palavra de Deus. E está ao seu dispor as propostas e as bandeiras dos 2 candidatos que sobraram. Aí você tem em mãos a Bíblia e você tem em mão as ideias e as propostas dos candidatos. E aí eu entendo que você vai fazer uma análise conforme as Escrituras Sagradas e votar conforme a orientação das Escrituras Sagradas. Conforme a orientação do Evangelho de Jesus Cristo. Eu não sei qual vai ser a sua decisão, se você vai escolher votar certo ou se você vai escolher votar errado. Uma coisa você pode tirar o seu cavalinho da chuva. Esse Marcílio Pereira de Barros nunca vai dizer aqui nesse púlpito para quem você deve votar. Jamais. Essa igreja existe em Oeiras há 68 anos. Agora em dezembro fará 58 anos de igreja organizada. Mas de Trabalho Batista foi a primeira igreja evangélica do município. E nunca na história dessa igreja um pastor chegou aqui para dizer, fazer da igreja um curral eleitoral disso, daquilo, desse ou daquilo. Jamais. E não vai ser esse que vai fazer de maneira nenhuma. Ora, meus amados irmãos, agora eu quero abrir um parêntese. Na quarta-feira, dia 30 de novembro, eu preguei uma mensagem aqui nesse templo, de 51 minutos e 11 segundos, só falando de política e de eleição. Eu coloquei como tema daquela mensagem, coloquei até lá, porque os irmãos não vieram para o culto naquele dia da quarta-feira, aí eu botei num canal que eu tenho lá no YouTube, Marcílio Barros, aí eu coloquei o vídeo lá todinho, de 51 minutos e 11 segundos. Aí coloquei uma mãozona aqui digitando, antes de confirmar seu voto 2022. Aí botei uma mãozona assim, aí coloquei como tema. Olha o tema que eu coloquei naquela mensagem. Em quem votar em 2022? Critérios para escolher candidatos. Mas os irmãos não estavam presentes naquela ocasião, porque alguns irmãos acham que não devem vir no culto na quarta-feira. Aí eu coloquei lá na internet. Aí tem 116 visualizações. Eu não sei quantos da igreja viram, mas não tem nenhum comentário de nenhum membro dessa igreja. Aí o que foi que eu fiz? Eu rateei a mensagem de 51 minutos. Transformei ela em umas 4 ou 6 mensagens mais curtas, só na expectativa de que os irmãos vissem. Preguei uma mensagem à luz das Escrituras Sagradas. À luz das Escrituras Sagradas. A minha posição é a Bíblia. A Bíblia, a palavra de Deus. E está lá. Eu espero que você entre lá para você ver a mensagem. Eu até ainda arrisquei mandar no privado de alguns irmãos, mas eu duvido se viram. Duvido se viram. Por que eu duvido? Porque estão me acusando de ser um pastor omisso. E nessa mensagem do dia 30 de novembro, eu falei sobre isso. Os medalhões que passam lá, tal. Alguém que nem congrega nessa igreja, que não é nem dessa igreja,
olha um presente para você, pastor. Aí colocou lá, eu sou pastor Marcílio Barros e estou com fulano de tal. Aí tem a foto do candidato. Eu digo, não está autorizado a publicar. Porque isso aí não fui eu que falei. Agora, se cada um de vocês quiser que bem ali na porta, você me perguntar, pastor, para quem o senhor vai votar agora, no dia 30 de outubro, agora, para presidente da República? Se você me perguntar, eu vou te dizer, e eu vou dizer por que eu voto nele. Agora, não espere que eu fique convencendo as pessoas a votar nele também. Sabe por quê? Porque eu não convenço nem minha esposa. Isso é um mau sinal. Ela vota em outro candidato e eu voto em outro candidato. A gente nem conversa mais sobre isso porque dá confusão dentro de casa. Então, não espere que eu vá convencer ninguém, não. Né? Eu pedi até um voto para a irmã Sueli quando era ela candidata a vereadora e a maioria dos irmãos não votaram nela. Né? Aqui da nossa igreja, a gente sabe. Eu pedi, voto nela. Né? Mas a maioria não votou porque já tinha compromissos com outros candidatos. Fecha parênteses. No transcurso da vida, fazemos muitas escolhas. Tomamos muitas decisões. Muitas delas certas e boas e muitas delas erradas e ruins. Mas, mesmo você tendo tomado tantas decisões ruins, você ainda está aqui. Você ainda é crente. Você está bem aqui, nesse momento. As decisões erradas que você já tomou na vida não fez com que você deixasse de ser crente. Porque, afinal de contas, aqui você está. É bem verdade que pelas escolhas erradas que tomamos, nós sofremos e fazemos os outros também a sofrer. Talvez eu esteja aqui falando agora para alguém que está aqui nesse templo ou para alguém que está nos acompanhando através das redes sociais, que está sofrendo hoje por conta de uma decisão errada que tomou lá no passado. Eu devia não ter me casado com esse homem miserável. Eu não deveria ter dito sim para aquela mulher. Disse sim, me lasquei todinho. E está sofrendo até hoje, porque escolheu a pessoa errada para se casar. Eu não deveria ter feito aquele negócio, mas fez e se deu mal. Talvez você esteja sofrendo hoje por conta de uma decisão errada que você tomou lá no passado. E aí você está sofrendo e a sua família está sofrendo e tem um montão de gente sofrendo por conta da sua decisão errada. Mas também é verdade que você pode estar aqui alegre por conta de uma decisão certíssima que você tomou lá no passado. Olha, se eu não tivesse tomado essa decisão lá no passado, hoje eu estaria todo enrolado, hoje eu estaria toda acabada. Mas graças a Deus que eu tomei uma decisão certa e hoje nós estamos bem para a glória do Senhor Jesus Cristo. Escute. Pelas decisões que tomamos, certas e ou erradas, somos amados e também somos odiados. Sem ao menos percebermos, estamos amando e estamos odiando. Toda decisão que tomamos tem resultados, tem consequências boas e ruins. Eu quero levá-los para um texto sagrado, o qual se encontra na primeira carta de João, capítulo 2, versículos 7 a 11. Eu quero convidar você para esse texto das Escrituras Sagradas. Primeira carta de João, capítulo 2, versículos 7 a 11. Primeira carta de João 2, 7 a 11. Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês tiveram desde o princípio. Este mandamento antigo é a palavra que vocês ouviram. Por outro lado, o que lhes escrevo é um mandamento novo, aquilo que é verdadeiro, nele e em vocês, porque as trevas vão se dissipando, e a verdadeira luz já brilha.
Quem diz está na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas até agora. Quem ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas, anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegam os olhos. Amém, meus amados irmãos? Que o Senhor se digne em fazer-nos compreender a sua palavra, para que, compreendendo-a, queiramos todos nós de livre e espontânea vontade colocá-la em prática. Um tema me foi sugerido: uma nação santa reflete a luz de Cristo. Você pode dizer esse tema? Uma nação santa reflete a luz de Cristo. Vamos dizer juntos? Uma nação santa reflete a luz de Cristo. Nesse texto que nós acabamos de ler, meus amados irmãos e amigos, nós encontramos algumas palavras. Olha as palavras que nós encontramos aqui nesse texto: mandamento, verdadeiro, trevas, luz, ama, de amar, irmão, odeia, de odiar, cegaram, de ser cego, de não poder ver. Faço algumas pontuações desse texto sagrado. Primeiro, eu não conheço no mundo inteiro nenhuma nação, nenhum povo, enquanto nação, que na sua totalidade seja santa. Não existe. No planeta Terra não existe nenhuma nação que na sua totalidade seja santa. Sendo assim, não existe nenhum povo no mundo, enquanto nação, que reflita a luz de Cristo. Ouça, mas em todas as nações existe um povo especial. Por que existe um povo especial em todas as nações? Por causa de 1 Pedro 2,9. 1 Pedro 2,9 está muito nítido o texto sagrado. Quando você abre a sua Bíblia, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, você vai encontrar o seguinte. Olha só o que aqui diz aqui. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém, meus amados irmãos? Que coisa espetacular. Uma geração eleita não é uma nação. Um povo de propriedade exclusiva de Deus não é necessariamente uma nação. Não. Mas para você entender 1 Pedro 2,9... para você entender, então, quem é essa nação santa, quem é essa geração eleita, você tem que entender para quem apóstolo Pedro escreveu esta carta. Para quem ele escreveu? Olha, ele está escrito aqui, no versículo de número 1, do capítulo 1 desta carta. Para quem ele escreveu? Está muito claro aqui no texto. O Pedro escreveu, ele diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da diáspora no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia, na Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a expersão do sangue de Jesus Cristo, que a graça e a paz lhe sejam multiplicadas. Ou seja, apóstolo Pedro, quando escreveu essa carta, ele estava escrevendo para todos os crentes em países diferentes. Ele não estava dizendo que era para um povo só. Ele estava dizendo que era para crentes em todos os países. E aqui ele menciona alguns destes países. Nação santa não se refere à totalidade de um povo.
Podemos afirmar isso com base no versículo 10 de 1 Pedro 2. Porque lá no versículo 10 vai dizer assim: antes vocês não eram povo de Deus, mas agora são povo de Deus. Então, aqui se refere a muita gente, mas não a uma nação em geral. Não uma nação na sua totalidade. É uma nação dentro de uma nação. É mais ou menos assim. A nação brasileira cristã evangélica. Nós, cristãos, crentes. Então nós somos uma nação dentro da nação. Lembra dos times de futebol? Tem um time de futebol, o que eu gosto menos, eles dizem que a torcida deles é uma nação. Nação rubro-negra, não tem? Eles dizem, é nação rubro-negra. Então eles estão dizendo que é porque tem muita gente no Brasil que faz parte desta chamada nação rubro-negra. Torcedores do Flamengo, igual a minha esposa. Então, gente, o que acontece? Quando o texto diz nação santa, não está dizendo o povo na sua totalidade. Está dizendo um povo dentro de um povo. Quando a gente diz que o Brasil é do Senhor Jesus, a gente não está dizendo que todo o país brasileiro é cristão, é temente a Deus, não. Nós estamos dizendo que no Brasil tem um povo que é temente a Deus. E na mensagem de domingo passado, nós até falamos nisso. Você não pode chegar lá na Indonésia querendo que todo mundo seja crente. Não, você não pode chegar lá na Arábia Saudita dizendo, olha, Jesus é o Senhor da Arábia Saudita. Não diga isso não, senão você vai ser degolado. Porque lá na sua totalidade é Islã. Então, o que nós precisamos entender é isso. É que dentro de um povo existe um povo especial. Conforme 1 Pedro 2, 9. Uma nação dentro de uma nação que proclama somente o Senhor Jesus salva. Estes somos nós. Agora, o texto que nós lemos, meus amados irmãos, de 1 João capítulo 2, versículos de 7 a 11, ele tem pelo menos duas afirmações fortíssimas. A primeira afirmação: quem diz estar na luz, mas odeia seu irmão, está até agora nas trevas. Isso é duro, não é duro? É duro. Mas é o que está no texto. Quem diz está na luz, mas odeia seu irmão, está nas trevas até agora. A expressão quem é uma expressão que não define quem. Não dá de definir. Qualquer pessoa pode ser esse quem. Qualquer pessoa pode dizer que está na luz. Qualquer pessoa pode dizer que ama o próximo. Qualquer pessoa pode estar nas trevas até agora. Qualquer um. Porque o texto diz quem, não define quem. Então qualquer um pode estar dentro desse contexto. A segunda grande afirmação do texto sagrado é esta: quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há trevas nenhuma. Novamente aparece a palavra quem. Quem? Qualquer pessoa pode amar o próximo. Qualquer pessoa pode permanecer na luz. Qualquer pessoa pode dissipar as trevas. Mas ouça. Todas essas coisas estão condicionadas. Para eu andar na luz, obrigatoriamente eu tenho que amar meu próximo. Ponto. Isso é a Bíblia. Para o Marcílio andar na luz, o Marcílio tem que amar seu próximo. Ponto final. Não tem argumentação outra. Não tem o que eu posso fazer além disso. Então, se eu quero andar na luz, eu tenho que amar meu próximo. Está muito nítido no texto. Isso vai fazer com que eu permaneça na luz.
Amar o próximo dissipa as trevas. É o que o texto está dizendo. Agora, a parte mais difícil de amar o próximo é saber separar a pessoa dos seus atos pecaminosos e ou criminosos. Sim, porque quando a gente olha para uma pessoa, dependendo do que ela fez, a gente olha e diz, é um criminoso. Não é assim que a gente diz? É um criminoso. A gente não consegue discernir a pessoa do que ela fez ou do que ela deixou de fazer. É um pedófilo, é um assassino, é um maconheiro, é isso, é aquilo, é um adúltero, é isso, é aquilo, é aquilo. Por quê? Porque a gente termina odiando a pessoa em vez de odiar e reprovar e repudiar e de ser contra visceralmente o que ela fez. Então nós temos um problema, meus amados irmãos e amigos. E eu não quero enganar vocês. Não é simples. Não é simples. Terminamos rejeitando as pessoas e não as escolhas erradas que elas fizeram. Que na nossa ótica são erradas, ou que à luz das escrituras sagradas são erradas. Muito embora para muitas pessoas, muitas coisas são relativas. O que é certo para alguns é errado para outros, mas o que a Bíblia diz que é certo, e o que a Bíblia diz que é errado. Até que finalmente, meus amados irmãos, fica tão complicada a nossa situação que chega um estágio. Só Jesus é capaz de fazer essa distinção. Vocês lembram quando aquela mulher foi apanhada em adultério? Todo mundo que estava lá, quando eu digo todo mundo, todos, porque a Bíblia fala de pequenos e de grandes, estavam com as pedras nas mãos. Todos. Não conseguiam ver um ser humano, não conseguiam ver uma mulher. Eles viam apenas uma adúltera que merecia ser morta apedrejada. Agora alguém diz, mas não era lei? Era lei. Ela tinha que morrer apedrejada. Nós não sabemos onde o homem se meteu naquela hora, mas ele deveria morrer também apedrejado. Mas estava lá uma mulher, e ninguém conseguia ver que era uma mulher, é uma adúltera. E então, alguém querendo pegar Jesus, disse, a lei diz que essa mulher deve morrer apedrejada agora, e nós já estamos com as pedras nas mãos. E o que tu dizes? E aí, Jesus, com a sua sabiência, diz, quem dentre vocês que estão aí com essas pedras nas mãos, a atirarem nessa mulher, que não tiver nenhum pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. A minha tradução bíblica diz que começaram a jogar as pedras no chão, desde os mais novos até os mais velhos, e todos foram embora, e Jesus disse, cadê os teus acusadores? Mulher! Jesus não via ali um bicho. Jesus não via ali o pecado do adultério, Jesus via uma mulher. Onde estão os teus acusadores, mulher? Eles nenhum estão, todos foram embora. Jesus diz, vai e não cometa mais esse pecado. Meus amados irmãos, chega um momento em que a gente não consegue mais ver gente. A gente vê opositor, a gente vê criminoso, a gente vê pecador, a gente vê o miserável. Chega um momento que a gente não consegue mais discernir. A gente não vê mais o ser humano. A gente só vê o erro que ele está cometendo. E aí, só a graça e a misericórdia de Jesus sobre nós. Sabe por quê? Porque a qualquer momento, eu e você também podemos ficar no lugar daquela mulher que foi apanhada em adultério. A qualquer momento, eu e você podemos falhar. E se isso acontecer comigo e com você, ninguém vai nos olhar mais como ser humano. O Marcílio vai olhar como o pecador Marcílio. Ninguém mais vai te olhar
como gente, vai te olhar como o pecador, como aquele que cometeu um crime. Irmãos, nós precisamos da misericórdia do Senhor Jesus. O negócio está tão inflamado, mas tão inflamado, que agora nós não vemos mais pessoas, nós vemos oponentes. Nós vemos oponentes, inimigos, e pasmem vocês, dentro da nossa própria casa. E isso é lastimável. Isto é lastimável. Meus amados irmãos, meus amigos, nós estamos odiando e nem estamos percebendo que estamos odiando. E isso é preocupante. Onde nós vamos parar? Agora ouça, a luz que em mim habita, ou as trevas que em mim habita, reflete diariamente na nação que eu pertenço. Se em mim há luz, vai haver luz no Brasil, porque eu estou no Brasil, eu sou brasileiro. Se em mim há trevas, vai haver trevas no Brasil, porque eu sou o Brasil, eu estou no Brasil, eu sou brasileiro. Então, se há em você luz ou trevas, é isto que vai refletir na nossa nação. É isso que vai refletir dentro da nossa casa, com a nossa família. É isso que vai refletir na igreja que congregamos. É isso que vai refletir na escola que frequentamos, na universidade que cursamos, no trabalho onde estamos inseridos. Ou trevas ou luz, vai depender do que nós estamos cheios. Se nós estamos cheios de trevas, então refletiremos trevas, escureceremos tudo. Se estamos repletos de luz, então refletiremos a luz. O que vai definir uma nação, se ela é realmente santa, é o que a maioria da sua população vai refletir. No geral é isso. Se é trevas ou se é luz. Conforme a palavra, tudo gira. Escutem, meus amados irmãos e amigos, porque isso aqui é muito sério. Conforme a Bíblia, tudo gira conforme os nossos olhos. Tudo está baseado no que nós vemos. Está claro aqui. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Que grande trevas serão. Mateus 6:23. Está claro. Mas também lá está. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 22. Então, tudo vai depender de como nós vemos, do que nós estamos atentando. Então, se há trevas em nós, é porque os nossos olhos estão em trevas. A palavra de Deus é espetacular, é inigualável, incrível. Veja o que diz as Santas Escrituras no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. De novo, Jesus lhes falou, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Amém, meus amados irmãos? Que espetacular! Olha o que Jesus diz. Eu gosto dessa tradução, de novo, como quem diz, repetiu de novo, mais uma vez, outra vez, Jesus lhes disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então, meus amados irmãos, meus amigos, quem nós estamos seguindo? Se nós estamos seguindo Jesus, nós estamos andando em luz, porque Ele é a própria luz. Se nós estamos seguindo a nossa própria
filosofia, o nosso próprio pensamento, nós estamos andando em trevas. Porque não há luz em nós, se esta luz não for o próprio Senhor Jesus. Quem nós estamos seguindo? Em nenhum outro lugar nós encontraremos luz, apenas trevas. Nós só estamos na luz e estamos seguindo Jesus. E Jesus falou que Ele mesmo é a luz, e quem o segue não pode andar em trevas. Então, uma nação só pode refletir a luz de Cristo se ela for santa. Uma nação só pode ser santa se ela estiver na luz, que é Jesus. Então, para o Brasil ser luz para o mundo, nós brasileiros precisamos seguir Jesus. Precisamos andar na luz que é Jesus. Agora, só existe uma alternativa para eu e você andarmos na luz. É se você deixar a luz do céu brilhar. Se você não deixar a luz do céu brilhar em você, você vai andar em trevas. Aí alguém diz assim, mas Deus não é o Todo-Poderoso, Ele não tem o domínio de todas as coisas? Espera lá, calma. Calma. Você pode dizer não para a luz que é Jesus, e Ele vai respeitar isso, e você vai continuar andando em trevas. Mas se você quiser andar na luz, é só seguir os passos de Jesus. É só seguir os trâmites de Jesus, os ensinamentos de Jesus. Você precisa deixar a luz do céu brilhar em você. Você tem desejado banir a escuridão que está dentro de você? Você deseja que essas tensas trevas sejam dissipadas da sua vida? Então, deixa a luz do céu brilhar. O velho hino do cantor cristão diz assim: abre então de par em par a porta do teu coração e deixa a luz do céu brilhar. Cristo, a luz do céu, em ti quer habitar, para as trevas do pecado dissipar, teu caminho e coração iluminar, deixa a luz do céu entrar. A última estrofe diz que alegria é andar ao brilho dessa luz. Vida e paz no coração produz. Ó, aceita agora o Salvador Jesus, deixa a luz do céu entrar.